Irmãos e irmãs, aqui nos reunimos nesta noite da Sexta-feira Santa. Aqui chegamos com a procissão que fez o seu trajeto desde a paróquia São Cristóvão. Foi um bom caminho que fizemos. Um ato de piedade e penitência. Nossos pés, podemos dizer assim, estão bem aquecidos. 1h10 de caminhada. Caminhada em oração. Realizando nesta noite de sexta-feira, por esse ato de piedade, a representação do sepultamento de Jesus. Fizemos esta procissão trazendo a imagem de Nossa Senhora das Dores, aquela que acompanhou Jesus. Muito mais do que acompanhou, aquela que o concebeu no seu ventre de mãe, tendo acolhido de Deus o chamado a esta missão. Quando Deus elege Maria para ser a mãe do seu Filho, nosso Salvador. Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Desde esse momento, Maria se entrega nas mãos de Deus para viver e realizar esta missão da mãe do Salvador. O anjo vai dizer a Maria: encontrastes graça diante de Deus. E Simeão fez a profecia: uma espada irá traspassar a sua alma. Maria viveu muitas alegrias com Jesus, mas também Maria, o coração de Maria padeceu muitas aflições e muitas dores. Hoje, às 15h, nós realizamos a ação litúrgica da morte de Jesus. Na história da paixão, o texto dos evangelhos nos diz: aos pés da cruz, junto de Jesus, ali estavam Maria, sua mãe, e o discípulo que ele amava. Maria veio à frente, porque ela não distanciou de seu filho nos dias de sua condenação, flagelação, morte, e com certeza, após recebê-lo nos braços, quando Jesus é descido da cruz, Maria também acompanha o seu sepultamento. Por isso a imagem veio um pouco à frente. Então trouxemos também a imagem de Jesus morto. Tendo assumido a nossa condição humana, nos assumiu plenamente. Assumiu também a nossa morte, o Filho de Deus. Padece por nós na cruz a morte. Experimenta a morte na nossa condição humana. Mas a morte não será uma derrota na vida do Filho de Deus. A sua humanidade padece a morte por nós. Na sua divindade, o Filho de Deus irá derrotar por nós a morte e o pecado, para nos chamar à plenitude de vida nele. É isso que vivenciamos na Semana Santa, a Páscoa do Senhor. Nas 4 grandes celebrações, no domingo de Ramos, ontem, a missa vespertina da ceia do Senhor, dando abertura ao Tríduo Santo, hoje às 15h, realizando a ação litúrgica da morte do Senhor. Novamente vamos nos congregar na fé, amanhã à noite, para celebrarmos a vigília pascal da ressurreição do Senhor. E no domingo de manhã, todo o transcorrer do domingo, celebraremos a Páscoa do Senhor. É o nosso caminho à luz da liturgia. E vão se assomando também, nessa vivência da Semana Santa, as práticas da piedade popular. Vi que em uma das nossas paróquias hoje começou a caminhada penitencial 3h da manhã.
E lá esteve uma grande multidão. Recebi hoje, com os recursos da internet, a gente vê muita coisa boa. Para quem quer ver coisa ruim, tem muita coisa ruim. Mas para quem quer ver coisas boas, também ali é um espaço plural. Nós é que devemos saber buscar o melhor e não ficar no pior. Muito pela manhã já nos veio aquele exemplo de quem levantou de madrugada para fazer uma caminhada penitencial. Nas programações das nossas paróquias, durante todo o dia, foram realizadas também vias sacras, lembrando a via dolorosa, o caminho, a subida do Calvário, as dores padecidas por Jesus. Muitos atos de piedade, caminhadas penitenciais, vias sacras, e não esquecendo que hoje é dia de jejum e abstinência. Espero que todos nós estejamos aqui nessa condição, de quem se esforçou hoje para alimentar-se do mínimo possível, fazendo um jejum que possa ter custado bastante esforço e sacrifício. Um ato de penitência de nossa parte, nos unindo ao nosso Salvador, no dia da sua morte, nos penitenciando, é por nós que ele padeceu a morte de cruz. Nós precisamos aprender que por esse grande gesto de amor que o Filho de Deus realizou a nosso favor, ele pede de nós também uma resposta de fé. Pede de nós também um esforço de penitência e sacrifício para vivermos a nossa conversão de cada dia, no seu segmento. Espero que tenha sido também um dia de abstinência. Cada vez mais queremos, nas nossas catequeses, orientar a boa prática da abstinência, seja na quaresma, seja na quarta-feira de cinzas, seja no dia de hoje, porque não muitas outras vezes durante a quaresma. Jejum e abstinência. Jejum, comer o menos possível e abstinência o mais simples possível. Então, significa abstinência tirar aquilo que na nossa comida possa representar um prato mais incrementado, para comermos o prato mais simples. Não é para substituir. Muitas pessoas, às vezes nós temos aí muitas distorções nestas práticas. Muitas pessoas tiram a carne vermelha para colocar peixe, ou tira peixe ou carne vermelha para comer ovo. Não. Abstinência não é substituição. Abstinência é tirar. É comer o mínimo possível, o mais simples possível. E olha que pela campanha da fraternidade desse ano, Fraternidade e Fome, é um tempo também de lembrarmos de muitos irmãos nossos que vivem uma penitência e uma abstinência de cada dia, não por opção, mas porque lhes é imposto viver sem uma alimentação adequada. E a igreja nos mostrou, pela campanha da fraternidade, que quase 50% da nossa população se alimenta mal. Alimenta em quantidade e qualidade insuficientes. Porque o custo do alimento e a condição financeira não permite ter uma alimentação mais adequada em casa. Alimentam menos e em quantidade, em qualidade, que não corresponde a uma boa alimentação. Enquanto 15% da nossa população passa fome, não tem de fato o alimento em casa, ou tem muito reduzido, dependendo muitas vezes dos atos de solidariedade, de uma cesta básica para se ter o alimento de cada dia. Um dia de abstinência e de jejum é também para refrearmos os nossos instintos, a nossa busca de satisfação dos nossos prazeres.
A igreja nos orientou a viver a Quaresma como caminho que nos trouxe à Semana Santa para celebrarmos a Páscoa do Senhor, como estamos realizando nesses dias. E na abertura da Quaresma nos foi proposto pensar mais sobre como cuidar bem da nossa espiritualidade, da nossa fé. O que não pode faltar. Vivemos esse mundo cada vez mais secularizado, que as pessoas vão, às vezes, descuidando muito da prática da fé. Vão se descuidando muito da vida espiritual. A igreja nos diz conversão, melhorar, cuidar mais da nossa espiritualidade. Nos propondo cuidado e atenção com 3 práticas principais. A nossa espiritualidade precisa de oração. E temos rezado muito pouco. E desafio aqui a quem quiser manifestar e dizer que tem rezado mais do que é recomendado. Quase sempre estamos rezando menos do que o recomendado. Então, a igreja começou a Quaresma dizendo: cuidemos mais da oração. Rezar mais e rezar com qualidade. Ao iniciarmos a procissão na igreja de São Cristóvão, propus que acendessem as velas. E vejo aqui muitos ainda com velas acesas. Quem ainda está com a sua vela acesa, vamos erguê-la. Temos ainda muitas velas acesas. Muitas que já foram queimadas, muitas já foram apagadas. Mas propus lá dizer: a nossa fé é como uma vela. A vela acesa nas nossas mãos lembra. Precisamos cuidar da nossa espiritualidade para manter acesa a luz da fé. Precisamos cuidar da nossa espiritualidade para vivermos na graça de Cristo. Cristo é a luz da nossa vida. Se descuidamos da nossa vida espiritual, vamos afastando desta luz. E a nossa vida vai caindo nas trevas do mundo, nas trevas do pecado. E quanta coisa ruim vai entrando na nossa vida. Quanta desordem vai se instalando na nossa vida. Quanto mal isso nos causa e faz com que causemos também à vida dos outros. Esta vela, para essa luz se manter acesa, é preciso oração. Frequentando a vida da comunidade de fé, a missa todas as semanas. Se eu perguntar aqui, quem frequenta a missa todas as semanas? Talvez, não vou pedir para levantar a mão para muitos não ficarem constrangidos. Mas acredito que muitos estão deixando de observar esse ato tão importante da sua fé e da sua espiritualidade. Não faltar à missa dominical. Nossas famílias, muitas delas têm a boa prática de se reunir para rezar o Santo Terço. É um ato de piedade, de devoção, que também enriquece a nossa vida espiritual. Vamos recuperar essas boas práticas. Vamos nos habituar algum tempo, sairmos um pouco da televisão, sairmos da internet, para termos um tempo para a família rezar. E é conhecida a expressão: família que reza unida permanece unida. Temos visto muitas desuniões em nossas famílias. Temos visto muitas separações dos casais que constituíram família na graça do santo matrimônio, mas não cuidaram da vida espiritual da família. Deixou os ventos do mundo invadir o ambiente familiar. E esses ventos do mundo trazem a mentira. Fecha o coração dos casais um para o outro, do casal um para o outro. Faz entrar a infidelidade dentro de casa. Isso destrói a base da vida familiar. Porque essa família se enfraqueceu, não cuidou da sua espiritualidade. Recebeu o santo matrimônio, mas não cuidou da fé.
rezar em comunidade, não faltar à missa todas as semanas, rezar o Santo Terço em casa. E a igreja tem nos recomendado, vamos tornar a Bíblia, a palavra de Deus, o nosso primeiro livro de oração. Praticando a leitura orante em casa. Hoje usando a própria internet, ou usando muitas publicações que temos das nossas editoras católicas. Podemos ter em casa o Evangelho para todos os dias do ano. Por que não tirar um pouco de tempo todos os dias? Para ler, refletir, meditar este Evangelho do dia, que tanto enriquece a nossa vida espiritual. Em casa, o terço, a leitura orante da palavra de Deus. Em comunidade, rezar a Santa Missa. Isso cuida da nossa fé, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa espiritualidade, mantém a luz acesa. Queremos manter essa luz acesa até chegarmos, através de Jesus, à casa do Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. É para isso que Jesus assumiu a nossa condição humana. Para se colocar à nossa frente. Para nos indicar o caminho e ser o caminho que leva ao Pai. A igreja nos propôs, junto com a oração na vivência quaresmal, a penitência que nós já mencionamos. O jejum, como maneira de nos controlarmos mais nas nossas impulsividades, nos nossos desejos e buscas de prazer, nos nossos instintos. Não podemos viver de instintos e busca de prazer, que muitas vezes nos levam aos vícios. Para isso precisamos exercitarmos na penitência, para refrearmos o que São Paulo diz, a vontade da carne, para termos mais domínio sobre nós mesmos. E ao mesmo tempo a igreja nos propôs a prática da esmola, que não é tão somente dar alguns trocados a uma pessoa que está no relento, mas a esmola significa o amor fraterno. Auxiliar os que estão passando por dificuldade ou alguma necessidade material. Que possamos estar ali, no espírito de solidariedade e de partilha, sendo generosos. Então pede de nós a esmola, que é uma expressão do amor fraterno. E depois a igreja, no primeiro domingo, falou que temos que vencer tentações para viver bem a nossa fé. Quaresma é para isso. É tempo de conversão. É tempo que vamos nos preparando até para uma boa confissão. Acredito que muitos aqui tenham procurado fazer sua confissão na Quaresma. Mas muitos deixaram de fazer também, pesarosamente, deixando passar a vez a oportunidade da graça. Às vezes, por muito tempo, não se faz uma boa confissão. E às vezes até com necessidade de fazê-la. Às vezes já com situação de pecado que tem perturbado a sua vida e a sua consciência, roubado a sua paz. Mas não tem aquela humildade necessária, aquela fé necessária para confiar na graça de Deus, na misericórdia de Deus. E aproximar de um sacerdote e buscar nele a graça da reconciliação. Para tirar esse fardo do pecado que muitas vezes está perturbando a sua vida. Está roubando a sua paz. Isso tudo é Quaresma, é vivência que nos traz na direção da Páscoa do Senhor. Para aqui estarmos com fé renovada e fortalecida, para bem vivermos esses dias da Semana Santa. As tentações, a primeira delas é uma que já refletimos. Transforma a pedra em pão naquele momento que Jesus teve fome. Mas Jesus diz que nós não podemos nos entregar à busca de uma satisfação imediata dos nossos instintos. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a nossa vida não é orientada, não é alicerçada em instintos, mas no ensinamento da palavra de Deus. Jesus vence por nós a tentação de buscar essa satisfação imediata
dos nossos instintos e dos nossos prazeres. Ele venceu por nós para nos ensinar a vencer. Mas para isso temos que cuidar bem da nossa vida espiritual. Jesus ensinou a vencer a vontade e a ganância de possuir os bens terrenos de maneira ambiciosa. Satanás levou Jesus a um lugar alto e diz: posso te dar tudo o que estás vendo. Todos esses reinos são meus. E muita gente se deixa iludir pela ambição, pela ganância dos bens materiais. Isso é uma tentação. E devido a isso, uma grande desordem na vida social. Porque muitos se deixam levar pela ganância dos bens materiais, fazendo com que muitos vivam na pobreza, conforme mostrou a campanha da fraternidade desse ano. Enquanto uns têm condições financeiras abastardas, ou até acumulam riquezas desnecessárias, outros vivem na miséria e na pobreza. Essa tentação Jesus já venceu. E nós somos chamados a buscar nele a força para darmos também esse testemunho. E depois, Jesus não se iludiu com poderes terrenos. Pilatos hoje perguntou: és rei? Pilatos ficou incomodado com Jesus. Se ele ia instaurar um outro reino, que iria competir com ele de forma terrena. Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade, e não para buscar grandezas e glórias humanas. E a carta aos Hebreus diz, Gálatas, o Filho de Deus, assumindo a nossa condição humana, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas se revestiu de humildade e se fez verdadeiramente servidor. Então, Satanás diz para Jesus: use o poder divino, lança-te daqui abaixo. Muitas pessoas acham que pelo estudo que tem, pela condição financeira que tem, pelo emprego que tem, pelo cargo numa empresa ou cargo público que exerce, se acha mais importante acima dos outros. Satanás falou com Jesus: tens poder divino, podes lançar daqui abaixo. E Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, na humildade, não se deixa levar pela soberba. É o amor fraterno, é no amor fraterno que está a nossa identidade. Então a Quaresma, tempo de conversão que nos trouxe a Semana Santa, nos lançou essas propostas. Espero que tenhamos vivenciado bem. Espero que estejamos aqui, de fato, com uma fé fortalecida. E se não conseguir viver bem essa Quaresma, que Deus nos dê a graça da Quaresma do ano que vem, para podermos vivê-la melhor e cuidar mais da nossa vida espiritual, para vivermos e testemunharmos melhor a nossa fé. O mundo em que estamos vivendo está precisando desse testemunho, está precisando desse exemplo. Vamos viver o nosso batismo na dignidade que nos é própria, na dignidade dos filhos de Deus. Jesus sofreu a paixão por nós para conquistar para nós a vitória sobre o pecado e a morte. É para tirar o mal e a maldade do coração humano. É também para nos ensinar a superar tudo aquilo que entre nós tem sido instrumento e meio de morte. A igreja está no mundo para isso, para dar o testemunho no mundo da vitória sobre o pecado. Não podemos estar no mundo como igreja também agindo no mundo pelo pecado. Somos chamados a estar no mundo, agindo no mundo pela vida nova, na condição de filhos de Deus, agindo segundo o amor, como Jesus nos ensinou. Ele é o caminho para nós. Nos deu e deixou esse exemplo. Nós temos a missão de igreja de dar esse testemunho. Se tem pecado no mundo, que nós não sejamos a razão desse pecado. Se o mal está presente, tão presente no mundo, que não seja através de nós.
Porque Cristo já tirou o mal e a maldade da nossa vida. Ele já derrotou o pecado. Se verdadeiramente o acolhemos na nossa vida, com sua graça e com seus ensinamentos, já não somos no mundo instrumento do pecado, mas somos instrumento do amor de Deus. Esta é a nossa missão de cristãos. Sermos verdadeiramente instrumento do amor de Deus. A igreja está no mundo para levar o amor de Deus às pessoas. E a igreja não é esse templo. Aqui é a casa de oração. O templo não vai sair daqui para levar o amor de Deus no coração de ninguém. Entramos no templo para que Deus fortaleça o amor no nosso coração. Para nos fazer instrumento, para levar este amor a todos os ambientes. Seja no ambiente da vida familiar, seja no ambiente de trabalho. Que nós possamos levar esse amor de Deus onde nos fazemos presente. Esta é a nossa missão. É por isso que Jesus entregou-se por nós na cruz. Para nos ensinar esse caminho, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-vos até o fim. Como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Jesus não pede no Evangelho, como vos amei, que me ameis também. Como vos amei, que me ameis. Não é isso que Jesus pediu. Como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Então Jesus quer de nós que mostremos o amor que temos por Ele, amando as pessoas que estão à nossa volta. Como vos amei, amai-vos uns aos outros. Tem pessoas que acham que a fé se reduz a entrar na igreja e dizer, Jesus, eu te amo. A nossa fé deve nos levar a dizer isso. Jesus, eu te amo. Mas deve nos dizer a levar, Jesus, eu te amo na pessoa do irmão, como me ensinastes a amar. Jesus se apresenta a nós nas pessoas que estão à nossa volta. E nos chama a amá-lo nestas pessoas. Muita gente entra no templo e diz, Jesus, eu te amo. Mas quando sai da igreja, prejudica ou trata as pessoas com desprezo. Usa de preconceito e discriminação. Julga e condena. Porque não aprendeu dentro da igreja o mandamento do amor. Não aprendeu dentro da igreja a testemunhar o amor fraterno nas relações. Na convivência de cada dia. Seja em qual ambiente for. Que ali estejamos dando esse nosso exemplo. Tendo amado os seus, amou até o fim. É isso que Jesus quer de nós, a sua igreja. Esse deve ser o nosso esforço. É para isso que ele sofreu a paixão por nós. E também Jesus venceu a morte. Se ele tirou a maldade, o mal do nosso coração para sermos mais fraternos e amarmos mais uns aos outros, tirou também a morte. Pode ser a morte no sentido próprio, escatológico. Jesus venceu por nós a morte para entrarmos através dele na glória do Pai. Os textos dos evangelhos hoje, as leituras, muitas vezes falam do paraíso. Jesus estava naquele jardim, lá no começo do relato bíblico da criação, Deus pôs o homem no jardim. E ali, a partir daquele jardim, naquele jardim que Jesus é preso, depois Jesus é sepultado num jardim, para dizer que o desígnio de Deus para o homem é o paraíso, é o jardim. Não é a morte. O pecado, a desobediência à palavra de Deus, feriu a amizade do homem com Deus. E a partir desse momento, o homem vive a escravidão do pecado. Perdeu a amizade perfeita com Deus. Jesus vem ao nosso encontro resgatar esta amizade. Dar-nos a dignidade agora, não de que somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas mais do que isso. Dar-nos a dignidade de filhos de Deus e fazermos nele co-herdeiros do céu, que nós chamamos
herança dos santos. Na graça de Cristo temos um lugar no céu, na casa do Pai. Somos co-herdeiros. Filhos de Deus em Cristo. A nossa vida está voltada para o céu. É lá que temos a nossa morada definitiva, em Cristo ressuscitado. Nesta oportunidade, vendo aqui Jesus que padeceu a morte por nós, somos chamados também a visitar o testamento de Jesus na cruz, que ressoa no dia de hoje, e que significa tudo que Jesus quis nos ensinar. Quando na sua primeira palavra, Jesus vai ali expressando o que ele alcança por nós na cruz. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Jesus quer pôr no nosso coração essa capacidade de perdoar plenamente. Jesus ensinou que devemos perdoar não 7 vezes, mas 7 vezes 7. Perdoar infinitamente. Não podemos deixar que o rancor e o ódio tome conta do nosso coração. Estamos vivendo hoje, se chega a se dizer, cultura do ódio. Pessoas estão com o coração muito odioso e rancoroso, com muita dificuldade de viver um perdão verdadeiro. E vamos criando muitas divisões entre nós, alimentadas pelo ódio. Jesus não pediu vingança sobre aqueles que o condenaram e o crucificaram. Mas Jesus pediu para eles o perdão. E depois Jesus diz, para aquele que fora crucificado do seu lado, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus veio ao nosso encontro, como já refletimos, para nos levar novamente para o nosso lugar do desígnio de Deus. Para nos garantir o nosso lugar junto de Deus na eternidade. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não julgou a vida daquele homem. Eu não vim julgar, eu vim salvar. Que sejamos uma igreja que conhece Jesus, que salva, não Jesus que condena. Jesus salva com a força do amor. Não podemos ser uma igreja que julga e condena tanto. Temos que ser uma igreja que mais estende a mão e acolhe. E busca aqueles que estão afastados do caminho da fé, para retomarem esse caminho de salvação. Sem julgamentos, sem preconceitos, sem discriminação, sem condenações. Jesus vê aos pés da cruz a sua mãe e a chama de mulher. Mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. É a humanidade redimida em Cristo que começa. Jesus não disse, mãe, eis aí o discípulo amado. Jesus diz, mulher, porque tem que lembrar Eva. Porque por Eva o pecado e a morte entraram no mundo. Jesus vence na cruz o pecado e a morte por nós, nos devolve o paraíso, a humanidade redimida. Mulher, eis o teu filho. O discípulo amado representa a humanidade redimida por Cristo. Jesus que amou a humanidade, tendo amado os seus, amou até o fim. Por isso o discípulo amado está ali. Que Jesus veio ao encontro da humanidade para revelar esse grande amor que tem por todos nós. Aos pés da cruz nasce a humanidade redimida. É a nova criação restaurada no sangue de Cristo. Redimida no sangue de Cristo. Agora livre do pecado e da morte. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus vem ao encontro de nossas dores. Experimentou todas elas, até a sensação do abandono. Muitos entre nós vivem esta angústia. Já não contam com ninguém à sua volta que possa lhe prestar os cuidados e a atenção que está precisando. Sente-se sozinho de tudo. Não resta mais clamar por Deus. Às vezes alguns em enfermidades tão difíceis, outros num abandono social tão grande,
outros nos cárceres, clamando: meu Deus, por que me abandonaste? Que a sua vida chegou nesse momento mais difícil, que não deixemos no amor fraterno, que as pessoas fiquem tão abandonadas à nossa volta, a ponto de restar por elas apenas Deus por quem gritar. Quando Jesus andava nas ruas da Galileia, tantos diziam: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Tem muitos à nossa volta gritando: tem de piedade de mim. Não suporto mais a angústia e a dor. E precisa da nossa atenção, do nosso cuidado. Seja na enfermidade, seja no abandono social, seja numa dificuldade de vida que essa pessoa está enfrentando. Que não falte de nossa parte a proximidade, a atenção, o amor que essa pessoa tanto precisa. Esse clamor de Jesus na cruz: por que me abandonaste? Representa muitos que vivem assim entre nós. E Jesus vai dizer: tenho sede. Ele que veio ao nosso encontro, encontrando com a samaritana, diz: aquele que beber da água que eu vos der, terá nele uma fonte que jorra para a vida eterna. A humanidade sedenta de Deus só vai se saciar em Jesus. E aquele que verdadeiramente encontrar com Jesus, fizer a experiência verdadeira do encontro com Ele, abrindo as portas para que Jesus entre na sua vida, com a graça da redenção, com o seu amor, com a sua paz, esse terá uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus entra na nossa vida para se tornar essa fonte, que verdadeiramente nos sacia, que não nos deixa ir buscando saciedade nas coisas e realidade do mundo. Quantos se frustram nisso e caem numa vida vazia e sem sentido. Que Jesus possa entrar na nossa vida como essa fonte que jorra para a vida eterna, já nos dando plenitude de vida terrena, para que essa vida tenha sua plenitude na casa do Pai. A partir daqui, já tendo essa fonte que jorra para a vida eterna, é Cristo com sua graça na nossa vida. Tudo está consumado. Como estamos vivendo a nossa fé e o nosso batismo? São Paulo diz: combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Se nós olharmos a nossa vida de fé hoje, se morrermos hoje, será que vamos poder dizer sobre o nosso batismo e a nossa fé: tudo está consumado? Vivi bem o meu batismo, vivi bem a minha fé, dei o meu testemunho de vida, cuidei bem da minha vida espiritual, deixei um bom exemplo. Tudo está consumado. A nossa vida precisa estar todos os dias nesta boa ordem. Se hoje a morte me visitar, que eu possa dizer na presença do Pai: tudo está consumado. Fiz o melhor. Vivi a minha condição de filho de Deus plenamente. Fiz todo o bem que estava ao meu alcance fazer. Amei todas as pessoas conforme tive oportunidade de amar. Tudo está consumado. A missão que o Pai confiou a Jesus foi plenamente realizada. Fomos batizados para vivermos o Evangelho. Para todos os dias dizermos: tudo está consumado. Estou vivendo bem a minha fé. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus, que do Pai veio, para o Pai volta. E Ele nos mostra e nos ensina que a nossa vida também tem essa direção. A nossa vida é dom de Deus. Vamos cuidar bem dela todos os dias. A vida das pessoas que estão à nossa volta também é dom de Deus. Vamos respeitar e valorizar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Todos somos filhos de Deus. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa vida, dom de Deus, tem valor. Ela é sagrada. A nossa vida é sagrada e a vida do outro é sagrada também. Por mais que o outro esteja no relento,
vivendo as piores condições de vida, não significa que a sua vida deixou de ser sagrada. Ela está fora das condições que ela deveria estar. Ela está ferida na sua dignidade, seja humana, seja de filho de Deus. Pai, em tuas mãos entrega esta vida. Recebeu, assumiu a nossa condição humana, entregou a nossa condição humana na cruz, e agora fala para o Pai, eu entrego o meu espírito. Que a nossa vida esteja sempre nessa direção. Não estamos vivendo para viver apegados e escravos de buscar as coisas do mundo. E Jesus mesmo vai dizer, quem se apega muito nas coisas do mundo corre o risco de ser pobre diante de Deus e perder a sua vida. Precisamos cuidar dessa nossa vida no seu sentido humano e espiritual, para ao terminarmos o tempo da vida terrena, podermos dizer, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É a mensagem que trago e partir nesta noite, depois desta caminhada, e já nos deixou com o pé aquecido, e o meu pé não está em melhor condição aqui. Então isso já nos leva agora a concluir esse momento. Quero agradecer os sacerdotes que prepararam o dia de hoje, Padre Gisley, Padre Rafael Lucas, que organizaram na paróquia de São Cristóvão o início da procissão. Chegamos lá, a igreja estava repleta, muito bonito. A rua hoje da Pedra Grande ficou bonita. Muitos ali ficaram só vendo como no tempo que Jesus sofreu o caminho do Calvário. Ficou à beira do caminho vendo o que estava passando. Ano que vem eu acredito que eles vão entrar também, porque deve ter achado bonito ver tanta gente vindo na direção aqui da nossa catedral, trazendo essas imagens. Agradeço o Padre Paulo Renato, aqui da catedral, também está nos acolhendo aqui para finalizarmos esse dia da Sexta-feira Santa. Quero pedir e quero agradecer também a Banda de Música União dos Artistas, esse ano retomou sua presença e participação nas nossas cerimônias religiosas, tem nos alegrado muito a presença da Banda de Música. Quero agradecer à Guarda Municipal, vejo o empenho de estar presente conosco nas procissões, nos oferecendo a devida segurança. Agradecemos esse serviço de segurança pública da Guarda Municipal, que tem nos amparado, nos auxiliado aí nas nossas celebrações externas e no percurso de nossas procissões. O coral Dom Silvério está precisando de meninos e meninas para formar o coro. Ele agora está com nova diretoria, assim como a banda. Graças a Deus nós estamos vendo um reflorescimento cultural. Vamos incentivar nossas crianças. Se tem espaço na banda de música, se tem espaço no coral, vamos incentivar a participação de nossas crianças. Tem algumas pessoas do coral aí fazendo divulgação. Se quiserem colocar as crianças para aprender a música ali, formar o coro dos meninos, das meninas, tem o maestro, que tem uma dedicação muito grande ao coral. Quero dizer da celebração de amanhã, que nossas igrejas estejam cheias amanhã às 19 horas para a grande vigília pascal, para celebrarmos a ressurreição do Senhor. Não vamos terminar nossa Semana Santa aqui. Vamos caminhar para a vigília pascal, fazer uma bonita vigília pascal amanhã à noite, a partir de 19 horas. Acredito que em quase todas as nossas igrejas, acredito que a programação seja às 19 horas. Temos 17 paróquias em 7 Lagoas. Então, no mínimo, vamos ter 17 vigílias, mas como tem algumas tem mais de um padre, pode ser que amanhã tenhamos mais de 20 vigílias. Esperamos que as igrejas estejam cheias em todos os lugares. Vamos participar, ir com a nossa Semana Santa até o domingo da ressurreição. Fiquei um pouco pesaroso ontem à noite, que era a abertura do Tríduo Santo. A catedral não estava cheia. Então, isso é de perguntar, como está a nossa catequese litúrgica? Está faltando formação.
sobre a nossa fé, sobre a nossa liturgia, para darmos valor àquilo que é mais importante. Hoje, graças a Deus, às 3 horas da tarde, a catedral estava cheia. Foi muito bom. Eu acredito que as outras igrejas também estavam cheias, às 3 horas da tarde, na ação litúrgica da morte do Senhor. Mas o maior desafio é amanhã. Muitos acham que a Semana Santa termina hoje. Não, amanhã não é para comer e beber e achar que tem Páscoa sem entrar na igreja. A Páscoa nossa começa dentro da igreja. Então é domingo que é domingo de Páscoa, que é dia de comemorar. Amanhã é dia de silêncio, oração e penitência. Até a hora da vigília. Só depois da vigília que vem algum comes e bebes moderados, viu? Moderados. Só depois que rezarmos dentro da igreja a vigília. Comes e bebes moderados. Antes nós vamos rezar a vigília nas igrejas. 19 horas. Fizemos no domingo de Ramos uma experiência muito bonita. Saímos do santuário de adoração e viemos aqui para a catedral. Foi uma procissão maravilhosa de Ramos. E neste domingo vamos repetir o mesmo. Vamos começar com o Santíssimo Sacramento, 7 horas da manhã, no santuário de adoração, chegar aqui na igreja matriz, dar a bênção do Santíssimo e rezar a missa de Páscoa. Vamos fazer bonito no domingo de manhã, como fizemos no domingo de Ramos. E tenho certeza que vai ser uma procissão bonita. E o Padre Jacques já está entusiasmado. Já está pedindo para fazer esse mesmo percurso no Corpus Christi. E já está combinado, vamos fazer. Fazer uma procissão bem bonita com o Santíssimo. Nesse domingo, 7 da manhã, e em Corpus Christi. Vamos fazer, vamos mostrar publicamente a nossa fé, a nossa espiritualidade, as nossas cerimônias religiosas. Porque muita gente, o mundo que estamos vivendo, às vezes as pessoas vão perdendo o senso da fé e da espiritualidade. Então é hora de darmos também o nosso testemunho público fora de nossas igrejas. A nossa igreja precisa preservar quem alimenta essas tradições, senão ela interrompe. Por isso que eu estou falando de banda, estou falando de coral, falando de quem canta o canto da Verônica. Vamos ensinando para as crianças e adolescentes, para que haja esta passagem. Um ensina e passa para o outro. E as gerações vão se sucedendo e nossas práticas religiosas são preservadas. Uma coisa que muito me preocupa hoje, pararam de bater sinos. Não sei por quê. Toda igreja tinha uma família que ia passando de geração em geração para bater os sinos. E às vezes vão descuidando. Um para de bater e ninguém mais. E quando vê, os sinos estão todos parados aí, enferrujando, sem ter ninguém que toque. Então vamos manter aquilo que é próprio das nossas tradições religiosas. Quem reza a via sacra, quem reza o terço, quem entoa canto nas procissões, precisamos manter esse fio condutor. Não podemos deixar que interrompa, porque senão se perde no tempo. Vamos alimentar, vamos ensinar. Isso tudo é catequese. Catequese não é só aquela ensino de doutrina em determinados momentos, em determinadas idades. Catequese também é vivenciada nas famílias e na vida da comunidade de fé, nos atos religiosos.